Oi pessoal, tudo bem? As palmas já indicam. The Publisher está começando por aqui. Eu sou Marcos Yabe, diretor de produto do Grupo RIC e também publisher da Top View. Nesta primeira temporada, eu estou recebendo todos os embaixadores da Top View para falar sobre estilo de vida, as histórias da vida dele e tudo mais do que está por trás da carreira de cada um. No episódio de hoje, estamos recebendo o João Prospiter. Ele é empresário, criador de conteúdo. Ele também apresenta as nuances do lifestyle por meio de experiências com viagem, moda, gastronomia e cultura internacional. Na Top View, ele é o nosso super embaixador de lifestyle. Seja bem-vindo, Prospiter. Obrigado. Ensina pra todo mundo, porque todo mundo tem uma dúvida. É Prospiter ou Prospiter? Prospiter. Prospiter, então está certo. Tá certíssimo. Vamos lá. Você acredita que às vezes tem gente que chama de Prospiter, Prospiter? Sim, mas eu já ouvi também. E tem, quando a gente tava fotografando, acho que a primeira vez as pessoas tinham dúvidas. É verdade. Vamos falar um pouco sobre vida profissional. Você tem bastante flexibilidade nos negócios e já fez várias transições em carreira. Sim. Eu te conheci, você era fotógrafo, Sim. Dava cursos pelo Brasil. Quais são suas dicas para quem também quer ser camaleão? E por que você fez essas mudanças? Eu sempre costumo falar que eu comecei a fotografar por necessidade. Não foi uma questão, tipo, simplesmente, nossa, descobri um dom e simplesmente vou fotografar. Eu morei na Nova Zelândia em 2011 para 2012. E aí, lá naquela pressão, porque naquela época eu venho de uma família que é humilde, né? Então, meus pais falaram, você precisa fazer um intercâmbio, vai fazer muito bem pra você, então vai. Ah, mas por que Nova Zelândia? Porque eu não tinha condições naquela época de tirar o visto, né? Precisava comprovar lá o lastro pra você conseguir tirar o visto. Então, Nova Zelândia, acordo ótimo com o Brasil, você conseguia ir pra lá, passagem mais cara, mas dava boa, né? A gente conseguiu fazer. Quando eu voltei, e Marcos, essa história, eu tava caminhando, porque assim, eu fiz todos os passeios possíveis aonde eu não gastava nada, né? Uhum. Eu tava caminhando eram 3 vulcões, onde foi gravado Crônicas de Nárnia, foi gravado Avatar, foi gravado Senhor dos Anéis. Eu caminhando, uma caminhada de 13 horas, eu pensando, cara, o que é que eu vou fazer quando eu voltar pro Brasil? Porque eu preciso fazer com que as coisas caminhem, eu preciso ajudar os meus pais que já investiram em mim. Aí as pessoas começaram a falar, nossa, mas você fotografa bem, você tem um dom pra isso. Aí eu usei a minha maior arma, que foi a minha irmã, que é 8 anos mais nova que eu, e comecei a fotografar ela. Gostaram, e eu falo que eu fui um dos primeiros que trabalhei no marketingzinho ali de influência, porque eu peguei todas as menininhas mais populares da minha cidade, que eram nos colégios, e comecei a fotografar elas de graça. Em seguida comecei a cobrar e as coisas começaram a crescer. Aí foram 3 anos de fotografia, dando workshop em 20 estados. Dei workshop em 20 estados. Quando eu te conheci, você dava uns workshops gigantes. Gigantes, eu sempre fui uma pessoa que gostava de fazer uma experiência, de trabalhar com experiências. Então, para os meus alunos, eu trazia essa experiência. Então, como é que você vai trazer essa experiência para tua cliente, né? O meu foco era como que você consegue transformar uma pessoa normal em uma modelo de verdade, né? Então, aquela experiência eu acabava trazendo para os meus alunos nos workshops. E como foi essa mudança? Porque chegou um momento que você falou assim, não vou fotografar mais. Essa história é muito legal, porque eu tenho uma super amiga minha, a Francine Elk. Hoje ela é uma das maiores influenciadoras de beleza do Brasil. Tá com 16 milhões de seguidores. E quando a gente se conheceu, eu era fotógrafo, eu tava fotografando ela, e ela falou assim pra mim, cara, as coisas estão crescendo, tá sendo super legal, mas Pros, ela me chamava de Pros. Pros, tem como você me fotografar com o celular? Porque dá mais engajamento. E eu falei, caramba, mas que é isso? Aí eu comecei a analisar, não que o fotógrafo tava perdendo a sua função, mas em relação ao meu público, que era o público mais jovem, o público das meninas, né? Acabou que eu falei assim, caramba, eu estou perdendo, meu maior concorrente hoje está sendo o iPhone, o Samsung Top lá da época. Aí eu falei, cara, eu vou mudar de carreira, eu preciso empreender. Eu venho da minha família, né? Minha família, meu pai era empreendedor, trabalhava com madeira, minha mãe tinha mercado, então foi assim que a gente... E como você se tornou um influenciador? Porque você se considera um influenciador? Não. Como você se considera? Eu me considero um criador de conteúdo onde algumas marcas se identificam com o estilo de conteúdo que eu produzo. Então, assim, como eu era fotógrafo, a minha pegada, quando eu faço uma viagem, é muito mais cinematográfica. E eu tenho o meu conceito, né? Tenho o jeito que eu trabalho. Muitas vezes a gente é influenciado por esse bombardeio que a gente tem hoje na internet,
mas eu me considero um criador de conteúdo. Tanto que algumas marcas que eu já trabalhei é justamente para trazer a minha identidade, essa pegada mais cinematográfica. E teve uma fase da sua vida que você trabalhou só como criador de conteúdo? Só como criador de conteúdo. Foi onde eu até parei, porque eu tive uma agência. Quando eu larguei a fotografia, quando eu deixei ela de lado, não larguei, né? Não vou falar larguei, mas deixei ela ali em stand-by. A gente conheceu o Prospiter no Top View porque ele fotografou, acho que uma quarta capa da virada Top View depois ali em 2020. E nem me lembre desse trabalho. Nossa, foram 100 e poucos looks que a gente teve que fazer. Foi bastante coisa. Sobrepostas, foi assim, trabalhoso demais. E aí, quando eu saí, eu montei uma agência de produção executiva. Era uma das únicas aqui do Sul. O que é uma agência de produção executiva? Eu agenciava fotógrafos. Então, aí a gente acabou fazendo o Pátio Batel Fashion Walk junto com a Vogue. E foi um trabalho onde eu ainda estava com um serviço, né? Tava trabalhando no serviço. E aí veio a pandemia, né? E aí o serviço caiu totalmente. E o que foi que cresceu muito nessa época, por incrível que pareça, foi a parte criador de conteúdo. Então, onde surgiram várias marcas que, principalmente delivery e por aí vai. E depois disso, agora você está empreendendo, criando uma franquia, um modelo de franquia. Exato. Com um ano de marca só. Meio ousado. E como surgiu isso? A minha irmã sempre teve contato com esse segmento, né? Já falando, acessórios para celular. É engraçado, Marcos, porque quando eu comecei a fotografar, as pessoas me chamavam de louco. Por que você vai investir nisso que não dá dinheiro, cara? Eu com 22 anos, já estava ganhando super bem fotografando, porque além de fotografar, eu dava workshop, eu dava mentorias, eu fotografava, então tinha várias questões. E aí eu entrei nisso agora. Entrei faz um ano, mais ou menos, que a minha irmã já tinha o know-how de como era. E eu busquei como trazer um diferencial nesse mar vermelho gigantesco, onde cada esquina que você bate tem uma loja de acessórios para celular. Uma grande inspiração minha foi um aplicativo chamado Ikefome, que começou em Maringá. A Magazine Luiza comprou esse aplicativo. E o foco dele é ser interior. E eu falei, então eu vou levar o que eu tenho da capital, dos meus 8, 9 anos na capital, de uma experiência para uma loja de rua no interior. Foi aí onde a gente começou a trabalhar, deu tão certo que a gente começou a franquear. Então hoje, faz mais ou menos 3 semanas, a gente já tem aí 7 franquias vendidas. Que legal! E o objetivo é mais ou menos 100 franquias em 15 meses. Você vive um mundo de dualidades. Como é conciliar essa vida online com a vida offline? Olha, esses dias eu fiz uma comparação e é bem interessante em relação ao Instagram e à academia. Que é como se fosse a terapia, é um vai e vem sem fim. Né? A gente vai, a gente começa, a gente para. E essa criação de conteúdo também dentro do Instagram é a mesma coisa. Porque eu vejo muito que, tanto em qualquer área da nossa vida, o importante acho que é a disciplina. Né? A gente tem que estar bem disciplinado. Né? Não todo dia a gente está motivado para realizar as coisas. Eu acho que é esse o ponto. Mas teve um tempo que a gente achou que você era a pessoa mais motivada no Instagram. Exato. Parece que é... Só que ao mesmo tempo eu começo a refletir, aí 4 anos de análise, começa a trazer algumas coisas, e aí você fica pensando quão tóxico você está sendo e também em você ser todos os dias motivado, sabe? Então eu comecei a trazer muito da minha realidade. Porém, a realidade também afeta as outras pessoas. Então, assim, é um paradoxo sem fim que a gente acaba entrando ali e é bem louco isso. E como você tem conciliado dia a dia? Você tem diminuído? Tenho diminuído. Lucas tem me ajudado bastante, que é meu assessor. Ele cuida bastante dessa parte na criação de conteúdo. Até porque surgem demandas, né, esporádicas. Então, tem tempos onde as franquias estão exigindo demais. Então, a criação de conteúdo diminui. Aí cabe agora que está cabendo um planejamento para a gente conseguir trabalhar e conseguir conciliar as coisas, né? É esse, eu acho, que o ponto. E como você concilia? Porque a gente tá falando de vida offline, online... E como você concilia também a questão de capital e interior? Porque você falou, né? Você olhou para o Ikefome em Maringá, que era uma operação interior, sua família também morava no interior, mas você estava na capital. Como é essa dualidade de ver lá e aqui? Por incrível que pareça, eu não sei, eu em algum momento eu vi algumas matérias sobre grandes influenciadores que estavam mudando muito de interior para capital, com a pandemia fazendo um processo reverso, porque aquele nômade digital acabou
vendo que muitas vezes você poderia trabalhar a tua criação de conteúdo, né, de qualquer lugar. Aí, por exemplo, as franquias a gente começou a vender de União da Vitória, interiorzinho do Paraná. A primeira franquia foi vendida para São Bernardo do Campo, em São Paulo. Sem nem conhecer a pessoa, simplesmente pela internet, né? Então é esse o ponto. E eu, por incrível que pareça, me reencontrar na minha cidade, tive muitas surpresas boas nessa volta, sabe? E tá muito mais fácil vir pra Curitiba também, pra qualquer lugar, né? Então tá bem tranquilo. Tem voo, pense, cara. União da Vitória tem voo. E o que você mais gosta em Curitiba e o que você mais gosta na União da Vitória? Qualidade de vida. Cara, qualidade de vida. Curitiba, qualidade de vida. Eu falo que é uma cidade que você tem quase tudo, mas é uma cidade pequena. É uma cidade que é provinciana, então que não tem aquela loucura de São Paulo. E o que eu gosto de União da Vitória são as pessoas que eu tenho próximo, sabe? E em relação ao apoio também que eu tenho próximo. Acho que é isso. Já que você já foi fotógrafo, na verdade, não deixa de ser, qual é o lugar mais fotografável, instagramável de Curitiba, na sua opinião? De Curitiba, na minha opinião. Porque, como tem podcasts da Rick Podcast, são escutados até no Vietnã, então turistas, se estiverem ouvindo esse podcast e vierem para Curitiba, por favor, tá aqui a dica. Depende de que ponto você está falando. Instagramável? Qual lugar que a pessoa fizer uma foto vai ser um sucesso? Olha, instagramável, por exemplo. Você quer fazer foto de look, que é o que a gente trabalha. Tribunal da Justiça. O Tribunal de Contas. De Contas. Branquinho, lindo, com água ali. Nossa, sai... Profundidade. Sim, é sensacional. Ali eu gosto bastante. Tem alguns pontos do Barigui também que as pessoas exploram um pouco pra gente, principalmente pro lado mais da parte da ponte lá, sabe? Passando a ponte, finalzinho do Barigui. Onde era aquela chaminé. A chaminé da olaria, deve ser uma olaria antiga. Então ali tem bem legal, tem uma quadra lá, inclusive. Que legal. E casas. Gente, passeiem por Curitiba. Tem bairros, inclusive Cabral tem umas casas bem legais. Uma casa que eu sou apaixonado, que é a casa vertical do Marcos Bertoldi. Sim. Que é incrível. Ali próximo ao Graciosa. Que saiu várias vezes na casa Vogue. Cara, é sensacional. Foi gravado série lá também, da Lava Jato. Muito legal. Inclusive, esses dias eu tava pensando, podia gravar Black Mirror lá. É uma cara, uma cara de Black Mirror. E a coleção de obra de arte que tem no interior é maravilhosa também. A casa é um espetáculo. Marcos Bertoldi, né? Me diz uma coisa. O que a pessoa precisa hoje para fazer uma boa foto? Porque você produz muito conteúdo. Sim. Basta um celular na mão e boas ideias? Basta. Eu sempre falei, que eu comecei no interior onde não tinha nada. Então, para você ter uma ideia, um dos meus primeiros projetos assim que cresceram bastante, eu peguei 15 amigas da minha irmã, do dia pra noite criei um projeto de um fashion film inspirado em Chernobyl e saiu um fashion film super legal. Então eu sempre fui adepto do faça o que você pode com o que você tem na mão. É o ponto. E é o ponto onde essa minha amiga começou, essa que eu dei como referência, a Francine, que hoje é absurdo o tamanho dela, sabe? João, a gente tem um quadro aqui no podcast de contação de histórias. Os embaixadores estão contando os perrengues, as realidades da vida, de viagem e tudo mais. E eu fiquei sabendo, a produção me contou, que você tem um perrengue durante a sua fashion trip pela Europa. Nossa, inclusive essa que saiu na Top View, né? Cara do céu, a gente super animado. Nunca tinham feito uma fashion trip no estilo que a gente tava fazendo em relação masculino, onde eu levei fotógrafo, levei gente pra cuidar do look, levei videomaker. Super animado. Os vídeos são lindos. Por favor. Está na Top View também disponível. Por favor, vejam, acessem. A gente chegou em Londres. Primeiro destino era Londres. Eu mega animado pra produzir. Era uma marca de terno e joias que tinha que fazer. 41 graus de febre. Eu nunca tive uma febre tão alta, tão alta. Por quê? Foi emoção? Não sei, eu acho que é inveja. Mas enfim, não sei o que era. Alguma coisa foi. E aí, 41 de febre, não passava, e não passava, e não passava. E eu tendo que produzir, porque a gente tinha contrato, a gente tinha entrega e a gente tinha tempo pra ficar lá em Londres, né? Só que tudo foi feito sob medida. Tudo foi feito sob medida. E quando você fica gripado e tudo mais, você emagrece. E tudo ficou grande. Tudo ficou grande.
Enfim, sei que Sim, foi nesse momento todo mundo que tá ouvindo tem inveja do João Prospiter, porque dificilmente as pessoas emagrecem com tanta facilidade assim, né? Ô, João, você é super disciplinado, foi trabalhar numa viagem e ainda conseguiu emagrecer? Não, para, mas se você visse eu tremendo na rua pra fotografar, né? Mas as fotos ficaram maravilhosas. Não, beleza, ficou meio maravilhoso, mas aí tinha o próximo destino que era Roma. Daí já tinha passado, chamei o médico em casa, beleza. Pra quem não sabe, tenho lente de contato nos dentes. Cheguei em Roma, fui comer uma pizza, quebrou a minha lente de contato. E eu tinha contrato de stories pra fazer. E eu fiquei banguela na frente. Cara, que uruca! Sem conseguir. Não, e só continua. Aí em Roma não consegui produzir direito conteúdo. Era uma outra marca de alfaiataria que a gente tinha que produzir. Por favor, acessem as fotos agora e vejam se ele tá de boca fechada ou só Pelo aquele amor. sorriso de Mona Lisa. Não, só fechado. O pior é começar a tirar print dos stories. E aí, em seguida, fomos pra Alemanha, pegamos o carro, fomos até a Áustria, levamos 3 multas, uma atrás da outra. O policial queria prender a gente lá, porque não tava usando cinto, as meninas atrás. E aí... Não façam isso. Por favor, foi um erro. E aí, em seguida, no final da viagem, a gente tinha joias que a gente tinha levado e tinha que devolver, e uma mala extraviada. A gente andou mais de 11 quilômetros. Para quem conhece, o aeroporto de Frankfurt é enorme. É gigantesco. É enorme. E eu e a Kate, minha amiga, tivemos que andar muito para tentar achar a mala que foi extraviada, porque não tinha chegado, porque a gente fez uma conexão de Berlim para Frankfurt e não tinha chegado. Enfim, foi um negócio assim, ó, lindo, maravilhoso, estressante. A gente só vê a coisa bonita, né? Publicada. Exato. É isso, gente. Mas hoje eu me arrependo. Deveria ter mostrado. Talvez geraria uma empatia muito maior em relação ao conteúdo que foi gerado. Sim, porque a gente viu todas as fotos perfeitas, a gente não viu o problema que você emagreceu, a sua passava um caimento excelente. Exatamente. Coisa. Então o senhor ficou sem dente. Gente, por favor, procurem lá nos stories, Top View, tem vídeo também. Vamos registrar esse momento? Por favor. E marquem o Prospiter. Se vocês encontrarem, lançando um desafio. Quem encontrar alguma foto dele sem dente ganha 1 ano de assinatura de Top View. Olha em casa. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre família. Vocês têm uma história de ascensão e de quase falência em União da Vitória, aqui no interior do Paraná. Porque todo mundo também olha para as redes sociais, você sempre tá bem vestido, carro, viagem, as pessoas não imaginam, né? Porque elas começam a acompanhar essa história a partir daqui. Mas você também já falou que você tem uns perrengues, né? Esse o ponto. Eu acho que isso é muito interessante, porque as pessoas, elas olham, mas nem todo mundo, na verdade, 90% das pessoas não entendem que Instagram é uma vida editada, que Instagram é uma vida montada, que as pessoas realmente mostram o que elas querem de fato. E o Instagram, quando eu vi que começou a se tornar um negócio, eu realmente mostrava o que as marcas queriam que eu mostrasse. Não necessariamente eu. Mais ou menos como eu trabalhei com a fotografia. A fotografia eu trabalhei mais voltada para o empreendedorismo do que para a fotografia como arte em si. Então, eu trabalhava realmente por uma questão de necessidade. Até uma coisa que eu trago muito na minha vida, que empreender no Brasil não necessariamente é uma questão de dom, mas sim de necessidade. Apesar de eu vir de uma família onde tem um dom nato em empreender. Meu pai não tem a 4ª série, por exemplo, e ele tinha uma época na ascensão das fábricas, que eu venho de uma cidade onde é extrativismo de madeira. Ele estava com 3 fábricas. Então, assim, era uma coisa gigantesca que estava crescendo. A minha mãe também tinha suas coisas no mercado. Então, naquele processo de você crescer financeiramente, você viver uma realidade e aí você enfrentar algo completamente diferente, para mim eu falo que foi muito gratificante de uma maneira. Hoje eu vejo às vezes, seria muito mais fácil a minha vida? Seria. Mas será que eu teria a mesma garra para construir as coisas e trabalhar com as coisas que eu trabalho hoje? Será que eu daria o mesmo valor, né? Então é esse o ponto da ascensão, porque foi crescendo as coisas, mas eu tive um baque gigantesco, onde teve uma falência completa, uma falência completa mesmo, sabe? Nesse ponto foi quando realmente teve a falência que eu consegui fazer meu intercâmbio. E eu acho que eu tive uma valorização de vida e de percepção de como as coisas realmente funcionam muito maior. E que, infelizmente, muitas pessoas, no meio que eu vivo hoje, acabam cruzando e acabam não identificando. E aí gera um conflito de ideias, sabe? E, João, você acha que
evolução na narrativa acontece porque você também, o tempo tá passando e você tá amadurecendo? Porque quando você é jovem também, você entra nas coisas e faz e vai na onda. Hoje você tem demonstrado uma preocupação muito maior nessa mostrar a vida como ela é. Óbvio que ela também é glamurosa em diversos momentos. Como se deu isso? As pessoas começaram a cobrar isso de você ou veio de você? Na verdade, eu acho que é muito natural. Tá sendo muito natural. Vou te dar um exemplo. Tudo é ciclo, né? Tudo muda. Então, se você olhar em todas as áreas possíveis, existem ciclos. Voltando à fotografia, já que você fez eu relembrar bastante da fotografia, eu lembro em relação a como estava em relação a tratamento de imagem. Tinha uma época que o tratamento de imagem na fotografia era você deixar aquela pele assim, uma boneca. E teve uma época onde os retouchers, que eram quem tratam as fotos para as revistas, era você pegar uma pele, entre aspas, ruim, e deixar ela mais natural possível. Então, era criado poros. Eu acredito que em relação à nossa realidade, mostrar a realidade gera uma identificação mais com as pessoas. Eu acho que é esse o ponto. Mas eu vejo também que é muito da nossa cultura, né? Porque, infelizmente, essa é uma percepção minha, desculpa, mas no Brasil, dificilmente quando a gente vê alguém em ascensão e ganhando destaque e crescendo por conta própria, é julgado porque fez alguma coisa, Sim. ou porque você pegou alguns atalhos, ou porque você teve alguma ajuda. Diferente de outras culturas, outros países, onde quem tem destaque, quem cresce, é ovacionado, né? Eu acho que esse é um ponto. Então eu tenho muito cautela também hoje em mostrar as conquistas, entende? É esse o ponto. Então a internet brasileira, você pisa em ovos. Eu tenho visto muitos comentários dos mais variados extremos, do tipo, gente falando, não, divulgue sim tudo que você faça e ligue um pi para as outras pessoas. Outro grupo falando, não, tome cuidado no que divulga. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas amam a fraqueza do ser humano. Schopenhauer já diz isso, né? O que mais deixa o outro feliz é descobrir a fraqueza do semelhante ali. Mas é muito engraçado porque eu tenho compartilhado algumas rotinas diárias de exercício e nos dias que eu fui feliz, a repercussão é muito pequena. Nos dias que eu reclamei, é muito legal ver, porque gera identificação. Exato. Mas as pessoas só se identificam com as coisas ruins, então todo mundo se junta para reclamar. Então é mais ou menos o mood de como tá. É porque todo mundo tem problema. Então quando você vê alguém com um problema teoricamente pior que o seu, é gratificante, né? Entendeu? É reconfortante. E pra gente finalizar o 15º episódio de The Publisher, que é uma produção da Top View em parceria com a Rick Podcast, uma nova empresa do Grupo Rick, nós vamos pro nosso ping-pong. Mas eu já aviso que esse ping-pong, olha, descambou. Porque tem embaixador que é um ping-pong, tem embaixador que é um ping, e depois de 5 minutos um pong, e não tem problema, são todos liberados. Vamos lá, qual foi a melhor viagem da sua vida? Ai, desculpa, e também porque eu fico fazendo perguntas e redobrando querendo saber mais a resposta. Eu poderia falar que foi pra Áustria, quando eu fui, né, criar aquele conteúdo. Mas talvez foi uma que eu fiz semana retrasada pra Foz do Iguaçu. Então depende do ponto de vista. Onde você se vê em 5 anos? Nossa, essa é muito difícil pra mim. Pra quem já mudou tanto na vida? Essa é muito difícil pra mim, porque eu sempre me subestimo. Então, se eu olhar 5 anos pra trás, pro João 5 anos pra trás, eu já em hipótese alguma, imaginava onde eu estaria hoje. E existem 2 pontos. Olha o Pong se alongando, né? Não pode ficar à vontade. Existem 2 pontos em relação a isso. Existem onde eu enxergo todos os passos que eu conquistei, né? Mas, ao mesmo tempo, o quanto eu ainda me subestimo e o quanto que muita gente ainda me vê maior do que eu me vejo. Em alguns momentos a gente passa dificuldades e tem uma frase que eu sempre falo pra gente jamais desistir, porque sempre tem alguém se inspirando em você. E aí tá o ponto da internet, né? Sempre tem pessoas falando, eu me inspiro em você, eu me inspiro em você. Então, se eu for te falar onde eu me vejo daqui 5 anos, é uma incógnita pra mim, porque é absurdo, não consigo mensurar. Eu vou parar o Pong e fazer só um apêndice aqui. Qual o seu próximo passo?
Depois agora do modelo de negócio, da franquia que você está lançando, o que você já está planejando? É uma outra franquia. É uma outra franquia? De semi-joia voltado pro interior. Qual o seu maior sonho? Ser pai. O que você gosta de fazer quando tem tempo livre? Ficar com a minha família. Qual o seu lugar preferido no mundo? A casa da minha mãe. Defina a sua profissão em uma frase. Aliás, qual profissão você define que você tem? Sofrido. Brincadeira, empresário. Eu empresário. E defina ela em uma frase. A clássica, um leão a cada dia. Uma curiosidade sobre você. Nossa, que difícil. Uma curiosidade sobre mim. O que pouca gente sabe ou ninguém sabe. Se for ninguém, melhor porque a gente dá exclusivo. Eu sou implicante demais. Eu sou demais. E eu percebo isso. E eu tenho que tratar isso. Então, gente... Existem pessoas aqui ouvindo que vão concordar com isso. A percepção que ele é super legal... Eu implico com coisinhas. Algumas pessoas talvez, olha, com a questão de subestimar, falariam perfeccionismo, né? É perfeccionista. Não, mas eu acho que muitas vezes eu sou implicante mesmo. Se você pudesse reviver algum dia da sua infância, qual seria? Uma viagem de caminhão com meu pai. Eu tenho o João e tem uma palavra ao lado que é sinônimo. Qual é essa palavra? Persistente, sempre. Muito bacana. Muito obrigado, João, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Marcos. E obrigado, quero fazer um parênteses aqui, que o Marcos Iabi foi uma das pessoas que primeiramente abriu portas para mim aqui em Curitiba, no meu primeiro workshop. Então agradeço muito e agradeço muito a gente estar aqui hoje podendo conversar nesse podcast. Que isso, estou super feliz de você estar aqui com a gente. Até mais.